Estamos começando mais um episódio da Mind. Hoje a gente vai falar com uma especialista em Growth Hacking e essa pessoa é uma das pessoas mais engraçadas e divertidas que eu conheço. Então, roda a vinheta e vamos começar agora. Jana Ramos. Ô Gui, tudo bom? Obrigada, viu? Cara, que honra ter você aqui. A honra é minha. Sou seu fã, você é uma pessoa incrível. Eu queria saber um pouco da sua trajetória do digital. Você que é especialista em Growth Hacking, que é um termo que ainda está sendo disseminado no mercado, né? Muita gente ainda não sabe o que é. Ainda é uma coisa que está se descobrindo, né? É um termo que fala muito sobre processos, sobre metodologia de trabalho, e eu queria entender com você como que você entrou nisso, quando que você começou a se vender, né, como Growth Hacking, porque é um termo que as pessoas, mesmo quando elas fazem, às vezes elas não sabem exatamente o que significa. Então, vamos começar do começo. Legal. Quem é Jana Ramos? Legal. De onde ela veio? Ah, que massa. Onde vive, né? Do que se alimenta. Exato. Bom, então assim, eu comecei a minha carreira com marketing digital. Eu era designer antes, trabalhava com eventos corporativos, fazia identidade visual, esse tipo de coisa, né? Me formei em publicidade, então era muito envolvida com design gráfico, tudo mais. Aí eu conheci o meusucesso.com, porque para resumir, fui abrir um e-commerce de camiseta, porque é uma longa história. Boa história. É uma longa história, mas aí para resumir, eu abri um e-commerce de camiseta, conheci marketing digital, comecei a estudar bastante isso para tracionar o meu negócio e tudo mais, fui me apaixonando por marketing digital, mais até pelo marketing do que pelo e-commerce em si, comecei a perceber. E logo depois que eu fiz alguns cursos e tal, por volta de dezembro de 2015, eu recebi um convite para ser gerente de marketing digital numa agência de turismo em Florianópolis. Aí eu larguei tudo para trás, falei, é uma chance legal, gostei da novidade e tal, e fui. Você morava em São Paulo até o momento? Trabalhando com design. Eu trabalhava com design gráfico e gamification, fazia jogos para treinamentos corporativos. Que legal! Não, animal, adorava, assim, fazia tabuleiros, várias dinâmicas de jogos para retenção, para team building, para várias coisas. Nossa! Muito maneiro. E aí, assim, e tinha uma banda também, então eu tinha uma vida, tava tudo ok, só que... Tava tudo ok. Não tinha motivo, mas achei legal a novidade, assim, eu sou meio movida por novidade, né? Você falou que você tinha uma banda? Tinha uma banda. Você tocava o quê? Percussão. Percussão? Meu Deus, era banda de quê? De litero musical, uma coisa meio MPB, meio secos e molhados. É verdade, era super Imagina legal. você nisso. Tocava na USP, tipo assim, as coisas bem letras, sabe? Meio nerd. Cepelete? Tipo, bem isso mesmo. Entendi. Aí, assim, quando eu fui, cheguei lá em Floripa, desesperada, né? Porque eu conhecia marketing digital, tipo, há 3 meses, quando eu aceitei para ser gerente de marketing digital. Numa empresa de turismo? Para ter time, tudo isso, e eu nunca tinha tido nada disso, né? Então, óbvio que deu todos os medos do mundo, mas fui, e aí chegando lá em Floripa, exercendo essa função, eu acabei conhecendo a palavra Growth Hacking, mas assim, um ponto interessante de comentar, que você até falou, é que muitas pessoas estão fazendo isso e não sabem muito bem que tem esse nome, que comigo foi exatamente assim. Eu lembro exatamente a situação em que a primeira vez que eu fiz Growth, né? Sem saber. Então, assim... Sem saber. Porque tinha os e-mail marketing lá, que a empresa divulgava, e aí eu comecei a olhar, as taxas de abertura e clique eram muito ruins, inexpressivas, né? E aí comecei a tentar entender por quê, o que eu faria diferente ali, ideias do que eu posso mudar nesse e-mail. Aí eu comecei a ter algumas ideias, assim, ao invés de estar esse banner aqui, que não diz nada, uma mulher olhando pela janela, tipo, não tá comunicando nada, né? A pessoa põe ver imagem, a imagem não diz nada. Então eu pensei, eu vou colocar um call to action ali, vou colocar comecei a tentar mudar algumas coisas, né? Só que eu pensei, poxa, então o e-mail que foi disparado com essa versão aqui antiga deles, até porque a diretoria adorava, a diretoria achava que não tinha problema nenhum, tá tudo certo. Eu comecei a achar estranho as métricas, os dados, falei, não, tá ruim isso aqui, né? Então eu falei, deixa eu fazer um comparativo. Aí mandei um e-mail normal, como era, e uma versão nova que eu tinha feito com essas ideias novas. E aí percebi que a versão nova teve mais abertura e mais clique, que no caso estava olhando o clique no banner, né? E no caso o CTR foi maior. Aí eu falei, olha, então deu certo. Bem, comecei, então agora eu vou colocar os banners só com algum call to action, alguma coisa mais incisiva para ação, né?
e passei a replicar isso para todos os e-mails marketing. Então, ok, na hora eu fiz isso no guardanapo, assim, escrevi, voltando do almoço, bem amador, bem, vamos lá, né? Sem gestão nenhuma, sem noção nenhuma do que eu estava fazendo ali. Aí eu escrevi no guardanapo, fiquei ali com aqueles dados, beleza, vou fazer desse jeito a partir de agora e é isso. E logo depois que eu conheci Growth Hacking, porque eu fui num meetup lá em Floripa, com o Gabriel Costa, e eu nunca tinha ouvido falar, assim, nunca tinha ouvido. Eu vi na minha timeline, Growth Hacking, no Facebook, eu acho. Ah, meetup, Growth Hacking, eles devem ter me pego ali pela geolocalização, eu acho, a coisa de Floripa e tal. E eu pensei assim, não sei o que é isso, mas gostei, acho que é legal. E aí eu lembro que foi um divisor de águas na minha carreira, porque era uma quarta-feira, chovendo pra caramba. Eu morava no Ingleses, que é super longe de onde ia ser no centro de Floripa. Nossa. Era super longe. Tive que pegar 2 ônibus pra ir, chovendo pra caramba, quarta-noite, num jogo de Corinthians na Libertadores. Corinthians e Cobressal, nunca esqueci. E aí eu pensei assim, eu sempre pensando, cara, não acredito que eu vou deixar de ficar em casa quietinha vendo o jogo pra ir lá num lugar longe. Mas eu sentia que eu tinha que ir. E aí eu fui, e aí chegou lá o Gabriel Costa, falando os cases dele lá de growth, de RD, de landing page, eu fiquei enlouquecida. Ali, naquela noite, eu voltei o caminho inteiro pensando, é isso que eu quero. Eu vou ser growth hacker, eu quero trabalhar com isso. Enfiei na minha cabeça assim, quero ser growth hacker. O restante eu não sei, nada mais importa. E aí foi isso, eu comecei a ler tudo sobre growth, blog, artigo, e-book, vídeo, tudo. E comecei a conscientemente buscar trabalhar nessa metodologia, aplicar. Isso foi em 2015? O Meetup foi em 2016. Em 2015 eu mudei para Floripa para trabalhar com marketing digital, mas Tá. quando eu descobri o Growth em 2016. Sim, olha só, um termo que basicamente entrou pra gente, então, aí na sua trajetória, 3 anos atrás, cara. Pois é, muito, muito recente, assim, muito rápido. E olha que doideira, porque eu escuto muito falar nesse ecossistema de startups e tal, nesse nicho, né, que a gente faz parte, eu escuto muito falar que o Growth acabou, que o Growth passou, o hype morreu. Que é moda, que é modismo. Que é moda. E aí eu penso assim, ok, talvez para o nosso ecossistema de startup seja uma palavra muito batida mesmo, desgastada. Mas para todo o ecossistema de PMEs e empresas do Brasil, de modo geral, essa palavra nem existe ainda, nem chegou. Não existe uma transformação digital ainda. Exato. Então o Growth, apesar de não ser tão novo assim, pensando que vai 3, 4 anos, é ainda assim muito novo para muitas pessoas, né? Então, e aí assim, eu acho que foi legal esse hype que eu peguei. Eu entendo um pouco, acho que eu estava no lugar certo na hora certa, porque eu comecei a fazer alguns cases de growth. Isso é legal falar, eu sempre fui meio nóia com documentação de coisas. Então, assim, a louca do print, sabe? Puta, você é igual eu, então. Louca do Você faz print. evidência de tudo. Tudo. Te tudo. mandam qualquer coisa, você já tira print, faz um rabisco no meio, fala isso daqui tá errado, corrige, aprimora. Exatamente. E principalmente assim, se eu detectei algum cenário que ali eu vou trabalhar e vou tentar reverter essa situação. Então eu dou print em tudo que está acontecendo antes de eu começar a mexer. Para eu ter uma noção de como era antes, né? Então, o tráfego, o analytics, as conversões. Eu saio dando print em tudo, coloco no PowerPoint. Aí reserva. Guarda. Guarda Agora ali. vamos mexer. Agora eu faço o que eu vou fazer. Quais são os meus to-dos, né? Vou fazer isso, isso, isso e isso. Ok. Aí eu vou fazendo. Depois que está feito, eu documento, eu dou mais print de como que ficou a história. Então eu consigo ter o antes, o durante e o depois. E aí se deu certo ou se deu errado, pro bom e pro ruim. Só que com essa prática... Com 3 slides, desculpa te cortar, Imagina. mas com 3 slides você já consegue basicamente ver se o que você está fazendo, se está gerando o growth, que é o crescimento, Exatamente. ou se está dando merda. Exatamente. E aí, de qualquer maneira, você tem um case, concorda? Você tem algo prático, interessante para contar para as pessoas. E como publicitária, eu tenho um pouco esse lado de storytelling, de boas histórias para contar, né? E você aprender, ensinar as pessoas com algo prático que aconteceu do que com teoria. Por exemplo, assim, sempre que um tráfego de uma página for de tal jeito, a conversão, bullet point, tem um horror a bullet point. Então, acho que é melhor você dar um print de um Google Analytics e mostrar para a pessoa. Ó, o tráfego tá assim, o negócio foi assim. Então, por causa dessa prática que eu tinha, eu lembro que eu saí no meio de 2016, foi meu primeiro cargo de Growth Hacker que eu assumi, que eu fui trabalhar na Superlógica para ser analista de Growth Hacking. Então, foi a primeira vez que eu assumi. E quando eu saí de Isso na Superlógica aqui em São Paulo? 2016, em Campinas. Campinas? Eu fui de Floripa para Campinas. Nossa.
Adorei, assim, porque, putz, um desafio, assim, de novo, a novidade, isso me atrai muito, começar algo novo. E lá para assumir o quê? Para a área, assim, tinha uma área de growth, que era o Carlos Moura, que era o gestor da área, e eu ia ficar abaixo dele executando o growth ali, as estratégias, um apoio ali, né, para marketing e vendas. Então, assim, trabalhava muito perto do marketing e do SDR também, gerando oportunidade para o time de vendas, leads qualificados, esse tipo de coisa. A gente fez junto um case de inbound, que ele chamou o Rafael Hess para fazer. Que é lá de Campinas também. Exatamente, eles eram amigos. Quando eu cheguei, eles já estavam começando a fazer esse case. E aí, ali foi onde eu conheci muita coisa, mas o que é interessante de falar, assim, né? Eu já tinha essa prática dos prints, vamos dizer assim. Então, pensa que 2015, 16, 2017, todas as empresas que eu passei, eu saí com vários PowerPoint de coisas, de ações, de práticas, várias coisas documentadas. E o que aconteceu foi sem querer, que foi muito interessante, é que um belo dia eu fui dar uma palestra na Gama Academy. Eles me chamaram, você não quer ir lá dar uma aula pro pessoal? Aí eu pensei, puxa, mas como que eu vou dar aula? Eu vou ensinar o quê? Tipo assim, eu não sou professora. Eu pensei, nossa, como que eu vou fazer? E eu não vou falar não, né, pro Junqueira, né? Então, o que eu fiz? Pô, já sei, vou pegar esses PowerPoint que eu tenho aí, parado mesmo, e aí eu faço um layout bonito e mostro, conto na prática para as pessoas o que aconteceu, né? E aí, beleza, fiz essa aula lá, deu super certo, foi super legal, foi um maior NPS da Gama. Sério? Não sei até hoje, né? Mas na época tinha sido o maior NPS. Não, a galera adorou e tal. E aí logo depois, 15 dias depois, e aí aquela história que eu acredito muito que você vai agindo na tua vida e a vida vai reagindo. Se você vai se movimentando e vai abrindo outras portas, coisa que você nem imaginava, oportunidades surgem que você nem sabe de onde, nem né? contava com elas. Pois é, então assim, logo depois veio a FGV me chamar para dar uma palestra lá na semana Mas do nada? do empreendedorismo. Algum contato seu deve ter te indicado lá dentro. Ou, sei lá, sabe essas coisas assim, que acontece muito comigo isso, tipo, eu posto no LinkedIn que, olha, fui dar uma aula na Gama, foi super legal, muito obrigado, pessoal. Aí alguém vê, eu vi que você deu uma aula de growth na Gama, você não quer... Essas coisas acontecem muito, né? Giram, né? Exatamente, a energia ali gira, né? Então, assim, e aí, o que foi louco? Porque eu pensei, puxa, eu vou usar a mesma slide que eu usei na Gama, né? Dei só uma enxugadinha, porque era menos tempo, e fiz a mesma. Aí, daqui a pouco, apareceu uma terceira palestra não sei onde. E aí, quando eu vi, comecei a dar várias palestras em cima desse PowerPoint de cases. E, beleza, foi legal, porque eu estava mostrando histórias reais, palpáveis, práticas, uma história que era novidade, que as pessoas se interessavam, que estava no hype, né? Uma palavra-chave que estava bombando. E aí foi que chegou na Udemy. Para mim foi o divisor de água da minha carreira real, assim, foi a Udemy. Porque... Como que você caiu lá na Udemy? Então, nessas de sair dando palestra, contando esse PowerPoint, então é uma coisa legal também, né? Que eu acredito que teve relevância. A primeira palestra, vamos dizer, mais séria que me chamaram para fazer, depois da Gama Academy da GV, foi a São Judas, uma universidade de São Paulo, que era para na semana do empreendedorismo e inovação deles e tal. E aí, faculdade, né, todos certinhos, todos formais, não, com vários briefings, com várias coisas. E aí eles me falaram o seguinte, eu falei, eu tenho um PowerPoint pronto, eu vou dar em cima desse PowerPoint. Eles falaram, não, mas então não pode chamar esse nome aí que você está dando, que eu acho que era Growth Hacking na prática, uma coisa assim, bem simples. Não pode ter esse nome, a gente precisa que chame Marketing Digital para Empreendedores e Profissionais da Comunicação. Tipo, ver com algum nomezinho bem... Assim, bem arroz e feijão, né? Nem nada a ver, né? E aí na hora eu fiquei meio pistola. Falei, tá maluco? O cara me convida para dar uma palestra lá. Quer dar o título do meu tema. Dá a palestra você então, entendeu? Eu já fiquei meio pistola. Aí eu pensei, quer saber? Não vou dar esse nome. Mas aí para ele eu falei que eu ia dar. Eu falei, não, pode deixar então, beleza. Aí chegou na hora da palestra, eu mudei o nome. E aí eu cheguei e coloquei o título bem grande, quando eu projetei no slide, eu acho que o cara começou a suar frio, coitada, porque era assim o nome, Growth Hacking, na dúvida mete o louco. Foi a primeira vez que eu usei essa expressão. Nossa. Porque, por quê? Aí eu amarrei o mote falando assim, porque os cases que eu estava contando ali, que eu tinha feito nas empresas, tinham em comum o fato de que praticamente todas as ações que eu estava tentando propor para fazer, para a diretoria e tal, eram barradas. As pessoas falavam que, não, melhor não, isso não vai dar certo, isso é arriscado. Extremamente conservadoras em estratégia de marketing, né? Totalmente.
E eu comecei a achar muito estranho isso, do tipo assim, meu, a pessoa me contrata para a empresa dela, me chama lá, a hora que eu chego, eu começo a dar minha visão de, ó, isso aqui não tá legal por isso, isso, vamos mexer nisso, nisso. A pessoa fala que não, que não é por aí, que é por continuar fazendo a mesma coisa que estava sendo feita antes, então não precisa de mim ali, né? Então tem um pouco, e eu sempre dou esse conselho, que o growth tem que se permitir inovar, correr risco, tudo bem que em menor escala, tudo bem que com segmentação, com nichos, né, com públicos menores, talvez, para fazer alguns testes, mas você não pode se levar tão a sério, principalmente o growth é muito barrado pelo brand, pelo design institucional, pelo a marca, o guideline de marca, e você não pode deixar de tentar um tipo de comunicação nova, um tipo de copy, um tipo de criativo novo, para aumentar o CTR, para aumentar a conversão, e se você, assim, você não pode se limitar, não posso testar tais cores, não posso testar, entendeu, por causa de brand. Então, assim, aí quando eu percebi que tinha isso em comum na minha carreira, eu tinha essa, vamos supor, enquanto growth, né, essa desconfiança do marketing, do brand, e aí eu fazia algumas coisas escondido, entendeu, para conseguir coletar dados, porque eu sempre parti também daquela frase, opinião por opinião, eu prefiro a minha, que é a minha visão, se der errado lá no final a culpa vai ser minha de qualquer forma. Então que eu erro acreditando no que eu estou fazendo, né? Sim. Então assim, e valia a pena, porque depois que eu testava e coletava os dados daquilo que eu estava propondo, é o mesmo case do banner, lá da agência de turismo. Porque como é que eu defendo para a diretoria que eu vou tirar essas imagens institucionais que não dizem nada e vou colocar um call to action e tal? Porque eu quero que tenha mais clique. Então, eu só vou conseguir provar que essa minha hipótese é verdadeira se eu provar que teve mais clique, que os números... E para provar, você precisa testar. Se eu não testar, não vou conseguir provar. Sem teste não tem. É complicado, não é? Então, eu acabava fazendo algumas coisas escondido, coletava os dados, chegava com os números e tal. E aí, por causa disso que eu falava, na dúvida do que fazer, na dúvida de como agir, na dúvida se você deve acreditar numa ideia sua e testar realmente aquela hipótese, é só uma hipótese, que se der errado também, assim como muita coisa que eu estava defendendo deu errado. Só que aí eu conto menos, talvez, né? Você não conta isso. Mas enfim, e aí por causa disso eu coloquei Growth Hacking, na dúvida mete o louco. E acho que foi sei lá, talvez uma sorte, porque ficou quase um clickbait, assim, né? Quase que um título para chamar a atenção mesmo. E a galera começou a ficar curiosa, como dessa palestra, né? Growth Hacking, na dúvida mete o louco, tipo, é uma coisa que a galera não espera que vai ser um título de palestra num evento corporativo. E aí, por que da Udemy? Eu fui dar essa palestra no Digitalks em 2017, eu estava na Porto Seguro já, e aí eu fui junto com a Gama Academy. E aí eu acredito que foi nessa palestra, se eu não me engano agora que faz tempo, mas tinha alguém da Udemy assistindo, e foi a primeira pessoa que me abordou e falou assim, olha, a sua palestra dá um curso. Você é totalmente professora, você tem uma didática interessante, legal, acho que sua comunicação engaja, você tem perfil. E aí na hora eu pensei, tá maluco? Imagina, gente, jamais pensei. Eu? Gravar curso, que coisa mais chata, sabe? Eu imaginei assim, um chroma key e eu, prezados alunos, bem-vindos, a apostila em anexo. E eu pensei assim, professora é uma coisa chata, né? Eu não quero ser professora. Só que também eu pensei, como é que eu vou fechar as portas com a Udemy? Como é que eu vou falar, não, obrigado? Né? Não se fecha as portas, assim, é deselegante, daqui a pouco não me chamam nunca mais pra mais nada, né? Aí eu falei, eu já sei. Eu vou emplacar, vou pegar esse PowerPoint que eu já tenho, já está pronto, não vou ter esforço nenhum. Vou ligar uma câmera, sentar e contar os slides igual eu conto na palestra. Só que eu vou dar uma enchida de linguiça, né? Enrolar um pouco mais, dar mais exemplos. Vai durar um curso, vai dar um vídeo maior. E esse vai ser o curso para a Udemy. Boa. E é isso. Gostou, não gostou, não me convida mais. E cara, ele foi tão amador, assim, foi tão absurdo o que eu fiz, porque foi tudo no improviso. Pra você ter ideia, o rebatedor de luz que vocês estão usando aqui, é um negócio profissional, né? Me senti até, falei no Fantástico, tudo profissional aqui. O rebatedor de luz era um saquinho de mercado, sem maldade. Nossa. A lanterna colado com silver tape, o microfone, toda hora caía. Tiveram módulos, no final acho que foi um curso, não lembro agora, para a primeira versão desse meu curso que você conhece, né? Sei lá, acho que ficou umas 4 horas, 5 horas de curso, que tiveram módulos que eu tive que gravar 7, 8 vezes. Porque falhava o microfone, falhava a luz, ou falhava a câmera, falhava alguma coisa sempre. E aí,
chegava, quando finalmente saía, eu tava muito nervosa já no curso, né? Tipo, porque eu já tava gravando aquilo ali 8 vezes, entendeu? Então, assim... Você tava pistola, assim, tipo... eu já não aguentava mais. Eu tinha acabado de voltar de Floripa, de um evento lá de marketing digital, rouca, cansada, não sei o quê. E aí eu gravei meio que para não decepcionar a Udemy, eu não tinha expectativa nenhuma sobre o curso, assim, era só para entregar para a Udemy e beleza, fiz meu papel. E hoje Jana Ramos está bilionária. Não, ainda não, mas tipo assim, e sabe o que é legal? Porque quando eu subi esse MVP, que eu chamo agora de MVP do curso, né, era muito amador, era tão amador que tipo, pra você ter uma ideia, era eu sentada, a câmera na minha frente, o meu computador, que eu ia vendo os slides, e tinha um monitor de TV do meu lado, e aí eu com uma ponteira laser apontando pro monitor de TV. Nossa, e tinha outra câmera pra TV? Como não tinha nada, era uma só. Uma só, aí já E aí era. na câmera não dava pra ver os slides no monitor, tipo, eu não tive aquilo de colocar os slides na edição depois, sabe? Então assim, ficou extremo, me deu pau no áudio em várias horas, ficou um curso horroroso, assim. E quando eu coloquei que eu subi, a Udemy tem muita demanda, muito tráfego, né, orgânico e tal. E começou a entrar aluno, mal tinha acabado de subir o curso de madrugada, um fim de semana, começou a entrar, fulano entrou, ciclano comprou, pensando, gente, sai daqui, eu morri de vergonha. Eu morri de vergonha. Eu lancei pensando assim, tomara que ninguém veja esse curso. E aí quando eu vi que, eu não sei o que aconteceu, a galera começou a ver, a gostar mesmo do curso. E daí ruim. você mudou alguma coisa? O quê? Eu regravei tudo, menino. Regravou eu pedi tudo. desculpa, até porque teve um dos módulos lá desse, eu também totalmente louca, né? Peguei uns slides de uma empresa que eu trabalhava e contei o case que eu tinha feito na empresa, não tampei nenhum logo, não escondi nenhum dado, contei. E se fosse uma startup, que é o que eu estava acostumada, não teria dado nenhum problema, mas era uma empresa muito grande. E eu vi que eu tinha feito besteira quando me ligaram o advogado da empresa, falando assim, você tem 24 horas para deletar esses vídeos, senão você vai ter um processo lá de NDA. Nossa, deu uma maior confusão, eu tive que deletar, acho que uns 10 vídeos do curso. Aí ficou o curso que já estava ruim, dando pau no áudio, com sacolinha de mercado para rebater a luz. Já estava tudo tosco, eu ainda tive que deletar metade do curso. Aí foi quando eu falei, galera, me perdoa, eu vou regravar. E aí foi onde eu falei, quer saber, agora eu vou fazer direito. E uma coisa legal também, né, porque eu acredito que o negócio da professora, né, quando eu fui regravar esse curso, eu recebi muito feedback de retenção dos alunos, falando assim, que, cara, seu curso parece entretenimento, eu dei um monte de risada, porque eu saí falando as coisas, né, do meu jeito. Você Vou ser eu mesmo. E até falei pra Udemy isso, eu falei, cara, eu posso ser eu mesma? Eu posso falar exatamente como eu gostaria? E aí eles falaram, pode, me deram carta branca, né? E aí eu fiz, e quando a galera falou, o seu curso parece entretenimento, eu pensei conscientemente na segunda vez de regravar, putz, cara, já sei, então eu preciso fazer algo que não pareça um curso. E aí fiz um negócio louco lá, e deu super certo. E acho que foi isso, foi o divisor de água do Growth pra mim. Por sinal, eu acho que é um dos melhores teasers e trailers de curso que eu já vi, é o seu, cara. É mesmo? Eu divulgo pra todo mundo. Dá vontade de comprar? Dá muita vontade. A conversão é altíssima, a taxa de conversão do curso. É o curso que tem maior retenção, dos maiores retenção da Udemy, porque é vitalício. É difícil a pessoa comprar um curso vitalício super barato e terminar ele rápido, né? Geralmente a pessoa vai deixando lá e não faz nunca mais. Então tem uma retenção animal e uma recomendação também, referral, as pessoas acabam ficando, nossa... E eu acho que esse fato contribuiu muito, assim, de ser leve, de ser divertido, de não ser um curso tradicional, pesado, chato. Sim. E teve um aluno que me mandou uma mensagem no LinkedIn falando, eu ia ver Justiceiro na Netflix e resolvi ver seu curso. Aí eu pensei, nossa, tá aí, é isso, tem que ser, pro cérebro da pessoa que vai fazer, tem que ser tão prazeroso e divertido e descontraído quanto ela ir ver uma Netflix. Nossa. Porque senão é chato, ele não vai terminar mesmo. Exato. E é super certo, e como você tem um monte de aluno, é a classificação mais alta, é um dos cursos mais vendidos. Quantos já passamos viram de seu curso? 3.500 alunos. Você já tem mais de 3.500 alunos Em 15 já, países. 3.500 alunos. Você tem noção do que é isso? Não cabe nesse lugar aqui. Não cabe, mas eu ainda acho que é pouco, viu? Acho que perto do potencial do growth chegar mais longe e tal. Até porque não é só para marketing. Eu acho que tem toda Vendas, design, produto, TI. Desenvolvimento. E outra coisa, a galera da publicidade também, que está precisando dessa transição, dessa transformação digital, tem uma galera enorme aí que acho que seria legal de conhecer growth.
e tal. E aí o curso acabou me projetando, assim, definitivamente para essa profissão e me tornando uma referência, né, em Growth Hacking. Hoje eu fico feliz de ver que várias pessoas que não fazem ideia do que é isso acabam vendo o meu curso e entrando para a profissão também. Acaba sendo um topo de funil para outras pessoas que Pra querem. gente que trabalha com marketing, já pensa no topo de funil. Ah, total, mas é topo de funil total. Então, eu fico muito feliz. Você que tá no meio de funil e tá aqui agora, mais ou menos. Você que é final de funil, me manda uma mensagem no LinkedIn para contratar a minha consultoria. O link tá aqui embaixo. E aí, Jana, beleza, quando que você começou, com o curso, você já começou a se apresentar como Growth Hacker? Sim. Beleza. E aí você já começou a vender consultoria também? Sim. Eu acredito que sim. Lá, meados 2017, quando eu lancei o curso, em junho de 2017, o novo, né? A versão nova. Comecei a chegar a muita proposta de consultoria, de mentoria, pelo LinkedIn, você não quer me ajudar, tal. E aí eu comecei a fazer, paralelo à empresa que eu estava trabalhando, na época eu estava na Vind, eu comecei a prestar essas mentorias, essas consultorias e abri o Growth Lovers. Abriu o Growth Lovers. Para fazer isso, né? Mentoria de growth, consultoria por fora e meetups, palestras. Puta, que legal, Para ser uma empresa minha, assim, sabe? Para minha marca estar vinculada com a minha empresa e não com de outras que eu passava, né? E me conta um negócio, na dúvida... Mete o louco. É isso aí. Pra gente finalizar, o que eu queria te pedir é nada mais nem nada menos, e a gente vai fazendo improviso, eu nem te avisei antes, porque eu quero que seja bem natural mesmo. Legal. Vai ser do jeito que tem que ser. Recomendações de livros, canais no YouTube, podcast, o que você quiser. Indica um tênis pra eu comprar, quem sabe? Tá. Indica alguma coisa aí. Legal. Deixa eu ver. Eu gosto muito, eu tenho estudado muito um novo hype que a galera tá falando muito, que é Product Led Growth, PLG. Eu tô fascinada por esse tema. LED, eu nunca ouvi esse termo, Você nunca desculpa. ouviu o PLG? Não, Você vai ensina. amar. Product Led Growth. Então, de cara, eu já te indico, conforme eu sempre indico o Gabriel Costa. Gabriel Costa. Ele tá na Singu hoje em dia. Singu, ele tá como growth lá, né? CMO, nossa, ele é CMO. fantástico. Ele é uma grande referência. Eu né? acho que ele poderia vir aqui um dia, você não acha? Eu acho que ele deve vir, vem, Gabriel. Ele é super acessível, super gente boa. Pode falar super. com ele. Gabriel, você vai vir aqui Ele um é. dia. Vamos ver se não. Ele é uma grande referência pra mim, até pra entrar no Growth também, foi o cara que eu vi no Meetup. Então, Sim, exato. e aí quando ele fez um post no LinkedIn contando, ele deu uma palestra no RD Summit do ano passado, contando isso, essa tendência, esse benchmarking todo que ele tinha feito com o Zoom, Mailchimp, várias marcas, Slack. E aí, ele até dá o nome, né, de novo playbook de vendas, que a maioria do Brasil não está vendo ainda. É genial, assim, explodiu minha mente igual o Growth Hacking explodiu. Eu também nunca tinha ouvido falar, e depois eu fui pesquisar pra caramba, e aí eu conheci o OpenView, que aí de cara já é a primeira recomendação, que eu tenho lido muito. O OpenView é uma empresa, um fundo de investimento, que ele investe em empresas que têm o modelo de receita, o modelo de tração PLG, Product Led Growth, que para resumir muitíssimo, a grosso modo, é você não mais marketing e vendas que qualificam um lead para virar cliente, né? Porque é o modelo do inbound tradicional, o marketing gera MKL, passa para venda, que vira SQL ou SAL, e aí o vendedor fecha, e aí sim, depois que fecha uma venda, que o cliente vai ter acesso à ferramenta, vai usar, vai ter o user onboarding, vai ter o CS, o ongoing, a retenção é super difícil. Exato. Não é? Você garantir o engajamento daquele cliente com a sua plataforma, existe todo um investimento. No Product Led Growth, quem qualifica o lead e diz que ele está pronto para comprar é o produto. De qual maneira? Você dá uma versão do produto ali ou de graça ou muito baratinha, e aí muitas pessoas podem falar, é o freemium, com onboarding. Tudo bem, pode encarar que é um freemium, mas assim, a ideia é, você deixa as pessoas entrarem no seu produto, quando elas já estiverem mexendo, engajada, usando, bater ali um nível de métricas que te indicam que elas estão engajadas, aí você aborda ela para fazer um upsell, para fazer uma venda, né, para transformar ela de free para pago. Então pensa no exemplo do Mailchimp, que é de graça até 2.000 leads. Exato. É exatamente o que ele está fazendo. Tem alguns jogos que brincam também com isso, né? Não sei se você já chegou a ver, mas tem jogos que, assim, até determinado nível, fase, ou nível de engajamento que você tem é de graça. Você quer um negócio, chegar num nível mais
mais avançado, ou ter equipamentos melhores e tal. Tá fechadinho o cadeado, né? Pro, Exato. é igual o Canva, Typeform, tem vários exemplos desse que... E aí, para Até o ver. Trello mesmo. Pois é, Trello. É fascinante esse modelo de receita, esse modelo de vendas. Depois que você vende, é muito mais fácil, o cara já está engajado, ele já passou a curva de aprendizagem da sua ferramenta. Por exemplo, quando eu bater 2.000 leads no MailChimp, eu já criei landing page, já criei pop-up, já criei fluxo de automação, já criei e-mail marketing. Eu não preciso contratar o MailChimp e pedir para um CS me ajudar. Exato. Eu já sei fazer, eu aprendi sozinha. E outra, eu não vou reclamar lá e tal, porque é de graça. Então você vê, é genial, e isso abriu a minha mente também. E agora, no momento, estou fazendo uma EduTech, uma plataforma de educação, de gestão de growth hacking e negócios, né? E lança quando isso daí? Eu quero, a versão beta para usuários da Udemy primeiro, os alunos. Vai ser link de convite, exatamente. Então, eu estou querendo, entre dezembro e janeiro, lançar uma versão MVP, beta. De 2020? E aí um outro conceito que eu estou fascinada também, junto com o PLG, porque eu quero fazer um case de PLG irado, assim, na minha plataforma de EduTech, agora nesse novo produto que eu vou lançar para o mercado. Então eu estou fascinada por esse tema e um dos pontos, das referências que eu tenho é o OpenView Partners. Eles têm o PLG Summit, que é um evento que eu estou louca para ir. O blog deles é animal. Onde que é esse PLG Summit? Acho que é na Califórnia, se não me engano, nos Estados Unidos. Então, assim, foi agora, recentemente. Só que eu tinha ido no Rede Summit. Aí eu não consegui. Foi então novembro. Foi. E aí, mas ano que vem já estou planejando. Cara, eles lançam vários e-books, vários levantamentos de como que estão esse cenário de PLG no mundo. É muito bom. Cada relatório, cada material deles, eu recomendo demais o OpenView Partners. Ok, um outro conceito que eu tenho estudado muito para minha plataforma também, porque de novo eu caí na novidade, né? De ver uma profissão nova, algo novo pela frente, e estou nesse momento de descoberta, estudar pra caramba e conseguir aplicar o que eu estou estudando. É o conceito de Project Based Learning, que é aprendizado baseado em projetos reais e práticos. PBP? Project Based Learning, PBL. Project Based é. Learning. Eu não sei onde eu tirei o P, mas PBL. Tudo bem, Não existe essa sigla, eu acho, nunca ouvi falar, PBL. PBL. Mas talvez possa ser inventada agora. Inventamos uma sigla. Inventamos uma sigla. Eu acho também, tá? Não tô tão por dentro assim, mas tipo assim, eu tenho estudado muito isso, porque realmente você ensinar... Eu quero que a minha EduTech transforme a educação. Igual eu comecei a fazer na Udemy, que eu acho que foi muito aquilo que eu te contei do entretenimento. Agora acho que é uma nova pegada de tudo bem, tem a camada do entretenimento que eu vou manter, da linguagem, do rapport, da coisa de ser descontraída, mas principalmente a questão prática, das pessoas aprenderem as coisas na prática, fazendo, com material de apoio, com trilhas, com jornadas de aprendizagem. Então, estou estudando bastante esse conceito. E eu acho assim que... O que mais? De referências, né? Deixa eu pensar. Algum vídeos, livro? Livro, deixa eu ver qual livro. Vou recomendar o livro do meu amigo que acabou de gravar aqui, o Felipe Espina. Eu vou recomendar a personalização. Sabe por quê? Eu acredito... Você leu o livro dele já? Li, não todo. Eu falei pra ele, eu vou ter que terminar. Eu tenho que terminar até amanhã, que é o lançamento. Boa. Mas eu já passei da metade. Animal. Você gostou? Animal. Eu tô na metade também, Animal. Né? Então, eu gosto muito. Uma que pra mim fecha um ciclo muito louco, porque eu conheci marketing digital com um livro dele, e aí 4 anos depois eu indo amanhã participar do lançamento de um novo livro dele e já tendo me tornado uma referência para muitas pessoas em growth. Puxa, para mim é um reconhecimento absurdo, assim, se eu saísse hoje do Growth Hack, eu sairia feliz com o que eu deixei de legado e tal, apesar de que para mim, profissionalmente, saber que eu não estou satisfeita, eu quero fazer um case meu, assim, da minha empresa, legal. Então, assim, o livro dele, por que o livro dele? Uma, que eu sou fã dele, e 2, porque eu acredito muito no futuro do marketing, do relacionamento com o cliente, você personalizar ao máximo as suas campanhas, a sua mensagem, o que a Amazon Aquele faz. conceito de one-to-one, né? Totalmente, assim. E outra, quanto mais a gente sabe quem é a pessoa e oferece coisas relevantes para ela, até porque quanto mais se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, tem 2 principais fatores que você tem que deixar bem claro e ter isso, né? Que é o interesse genuíno do lead pelo seu material, o consentimento explícito dele em querer ter acesso àquilo. Então, como que eu provoco nas pessoas esse interesse genuíno em mim, esse consentimento explícito em consumir as minhas informações?
Não vai mais existir, não vai mais ter margem, brecha para hackzinho, sabe? Para black hat, para spam, para cold mail, cold call. Não é por aí também. Não é eu... O case que eu conto lá no meu curso de uma marca grande aí que eu fiz, que foram as primeiras 20 vendas do e-commerce deles, né? No Facebook Ads. Simplesmente foi um case de personalização. Eu parei de atirar para as grandes massas, para 1 milhão de pessoas, vamos ver quem pega. Se pegar 1%, eu estou feliz. Isso não é raciocínio sustentável, né? E comecei a entender quem é esse nicho de pessoa e exatamente o que eu preciso falar para esse nicho de pessoa. E foram conversões altíssimas. Óbvio que sim, porque é o interesse da pessoa, eu não estou inventando nada, não estou enfiando goela abaixo. Eu estou simplesmente cumprindo um market fit. Eu estou vendo uma dor real daquele ICP, daquela persona, e estou resolvendo esse problema real dele com o meu produto. E é só isso, não tem milagre. As startups querem, às vezes, eu até brinco, né? Muito milagre e pouca peregrinação, né? Não existe milagre. Não adianta achar que vamos ver quem que eu atinjo lá, no final vai dar alguma coisa, vai dar certo. Então, eu acredito que quanto mais as pessoas conseguirem ser relevante, entender o market fit, eu brinco com as minhas startups que eu dou mentoria, que eles vão virar estatística. Eu falo assim, 9 em cada 10 startups quebram. Ou você muda, você vai virar estatística junto. Porque é uma estatística forte, concorda? 9 em cada 10. Nossa, velho, é muita coisa, né? É muita coisa. E aí, grande parte por falta de market fit. Então, a pessoa desenvolve um produto que ela está apaixonada, ela acha maravilhoso, ela acha genial. Só que ela esquece de ir lá entender quem é esse consumidor disso aí, quem vai pagar por isso. E é um exercício bem legal que acontece no Startup Weekend, né? Por exemplo, a primeira coisa é isso, você tem um protótipo rápido do que você quer vender e ir pra rua. Ir conversar com as pessoas e tentar vender de fato. Mostrar que dá verba, tem como vender, tem como gerar dinheiro. Exatamente. Então, acho que por esse motivo eu indico ele. Deixa eu ver se eu indico mais alguém. Vê se você lembra de alguém. Será que eu vou lembrar de mais alguém? Que de supetão, assim, é complicado, né? É no improviso aqui. No improviso? É no improviso mesmo. Canal no YouTube eu não vejo, eu não gosto de podcast muito, sabia? Ainda Podcast eu não engajei. Não engajei com podcast ainda. Pode ser que eu engaje mais pra frente, não tenho nenhum pra recomendar. Canal do YouTube, não vejo muita coisa relacionada a growth e marketing. Ou negócios. Eu gosto muito, aí sim, relacionado a negócios, eu amo meu sucesso.com. Eu gosto muito de um canal, vou recomendar esse, é muito bom, que chama Pipe Learning. Pipe Learning? Conhece? Não conheço. Cara, é muito maneiro. Fala sobre pipe de vendas e tal? Também. Negócios. A ideia, assim, é um portal, e é freemium também, né? O modelo freemium, que ele resume livros de empreendedorismo, negócios, marketing, vendas, desenhando com facilitação gráfica. Então, assim, imagina assim, o livro Startup Enxuta, que é um livro que eu sempre recomendo para Lean Startup, né? Então, é um resumo de 5 minutos dos principais conceitos do Startup Enxuta, desenhado em uma facilitação gráfica, e é um áudio, o pessoal vai te contando. E tem vários livros, então, assim, eu acho um conceito animal para engajar as pessoas na educação, para ser mais atraente, né? Mais palatável, assim, o consumo da... As pessoas não leem mais hoje em dia, né? É muito difícil. Vídeo tá muito mais... Não, eu conheço muita gente que tá usando audiobook, tal. Você gosta de ouvindo. audiobook? Cara, eu tô gostando muito de áudio, mas não audiobook, tipo, de... Me fugiu o nome do negócio? Quando é áudio... Audiocast? Qual que é o nome? Podcast, é isso? Mas tá. Não, a gente falou 8 vezes. Mas eu tô ouvindo muito podcast. Ah, você gosta? Podcast que eu escuto CBN Professional. Tem um que é Organicast, eu sou de mercado de SEO, então tudo eu a ver. escuto muito Organicast. E eu escuto também, tem uns Nerdcast, tem algumas coisas assim de podcast que eu tenho escutado. E tem podcast, tem o do Amoripinho, não sei se você conhece, que gosto. eu tô ouvindo. Legal pra caramba. Que eu gosto muito, que ele fala sobre investimento anjo, sobre umas coisas assim do mercado de startups e negócios que eu gosto. Legal. E basicamente eu acho que é isso, assim, de podcast que eu tenho escutado é esse. Pra mim faz bastante sentido, assim, porque o podcast é um consumo rápido e o podcast ele possibilita pra mim poder ver diálogo e debate de 2, 3, 4, 5 pessoas que são muito legais. Tem um outro também que é um podcast muito legal que eu gosto,
que é sobre desenvolvimento, que é DevCast, eu acho que é o nome. Bom, São de legal, duas você meninas. consome vários. São de duas meninas, elas são bem, assim, bem legais, e elas falam sobre o mercado de desenvolvimento web. Uma é da Rede Resultados Digitais, líder técnica lá, alguma coisa assim, Olha. e a outra lá de BH. Puxa, que bacana. Vou te passar esses links aí, Me vou passa. colocar eles aqui A embaixo minha também. dificuldade com podcast é que eu jamais vou trocar música por podcast. Eu prefiro ouvir Beija-Flor de Nilópolis, quando eu tô sei lá, no metrô, ficar ouvindo, falando mais growth. Olha, obrigada, viu? Muito Gostou? legal participar, adorei. Um prazer pra mim. Foi super legal. Massa, né, isso daqui, né? Essa loucura toda. É, né? Leve, mas eu gostei, achei bem tranquilo. Desculpa Que bom. a seriedade, talvez eu não esteja tão divertida como eu estava no curso, mas é isso aí, tamo junto. Obrigada. Incrível. Viu? Adorei, Tamo junto. obrigado, valeu. Galera, segue a gente, acompanha a gente, segue a Jana, os links dela estão todos aqui embaixo. E, na dúvida, Mete o louco. é nóis. Valeu.